Primeiro, o que eu quero dizer para você é que o ano começa e quando o ano começa, geralmente as pessoas elas entram em um clima de ano novo que tem a ver assim. Vamos botar em prática novos projetos. Esse é o pensamento da grande maioria. Vamos colocar em prática novos projetos. Outro pensamento que se tem hoje é vamos, eu irei fazer aquilo que eu não fiz ano passado, né? Então, o líder, às vezes, ele entra também, muitas vezes, em um novo ano como esse 2020, com esse pensamento. Ou colocar em prática novos projetos, ou fazer aquilo que ele não conseguiu fazer no ano passado. Então, o que acontece? Como é que é a cabeça de um líder de sucesso que ele olha para frente? Primeiro fundamento, eu queria que você escrevesse aí, o primeiro fundamento de um líder que ele é de sucesso é a sua mentalidade de crescimento. Isso mesmo, a sua mentalidade de crescimento. Então, se você está habituado, não é, em manter-se na sua zona de conforto, se você está, isso é em tudo na vida. Estou falando aqui aspectos da liderança, pessoal, mas isso é em tudo na vida, tá bom? Em tudo na vida. Então, o aspecto do crescimento na área hoje de inovação, se você for para visitar, por exemplo, empresas como a Amazon, como Microsoft, como Facebook, como Apple, como tantas outras startups grandes no mundo, na China, na Índia, no Vale do Silício, no Oriente Médio, na Ásia, no Japão, você vai ter uma unanimidade no sentido lógico de pensar assim: olha, como tem que ser o meu crescimento? E que pensamento é esse que tem regido a liderança no mundo, que gera resultado, como o pastor falou aqui, que gera bons resultados, né? E gera pleno desenvolvimento, como falou Paulo Tavares. O que acontece? É o pensamento não apenas de melhoria contínua, é o pensamento de uh, always better. Always better. Always better é um termo em inglês que significa você estar sempre na versão teste. Então você nunca pode considerar como líder que você está pronto. Então, uma das coisas do líder de sucesso que olha para frente é ele ter a clareza, é ele ter a transparência que ele nunca está pronto. Tá? Isso é um fundamento muito importante. Always better. Se ele nunca está pronto, ele está sempre em construção. Sempre em construção. Então, olhe sempre para a sua performance diária, aquilo que você faz, aquilo que você quer realizar. E imagina, eu estou andando devagar, mas andando sempre, crescendo sempre, sempre melhorando, always beta, ou eu estou, veja bem, ou eu estou parado, tá? Então esse é um primeiro princípio do líder de sucesso que ele, de fato, vai olhar para frente, tá? Principalmente esse ano, com ele mesmo e com as pessoas que trabalham com ele, com a equipe dele. O outro fator, além do melhore sempre, é o princípio muito fundamental chamado de jogar fora. Então, o que seria o jogar fora? O jogar fora seria você captar e entender que aquelas ações que você realizou que possivelmente não deram certo, você precisa aperfeiçoar e refazê-las. Jogar fora aquele resultado e refazê-las. Mas tem outra coisa. Aquilo que deu certo, que você comemorou, você já tem que passar para o próximo nível. Então, o líder que tem essa cabeça de não ficar parado porque a coisa deu errado no passado, ou não ficar parado porque já está dando errado agora, e avançar para always beta, avançar para melhorar continuamente, sempre considerando que está na versão inicial, você está ainda como um protótipo daquilo que você está fazendo. E também você não comemorar quando dá certo, não comemorar muito. Então você tem o direito,
o direito de comemorar, sim, mas você não pode passar muito tempo comemorando. Imagina um jogador de futebol, não sei se você já viu essa cena. Imagina, diz pra mim aí no chat se você já viu essa cena. É, você tem um jogador de futebol que ele faz um gol. O jogo tá empatado, ele vai lá e faz um gol. E ele comemora, ele vai pra torcida, ele tira a camisa, ele grita, pá, o jogador está lá. E aí o juiz pede para voltar pro centro do gramado e faz o quê? Chama os jogadores para retomar o jogo. Só que os jogadores, depois que bate o centro do campo novamente para reiniciar o jogo, eles ainda ficam em estádio de comemoração. O que acontece? Você já deve ter visto essa cena. O time tá lá, retomou o jogo. O time adversário retomou o jogo. O time que fez o gol ainda está em êxtase, em comemoração, e distrai. No que distrai, toma um contra-ataque, um cruzamento e leva um gol. Por que isso acontece muitas vezes? Porque o tempo de comemoração foi excessivo. Entendeu? Então, o tempo de comemoração excessivo leva você a distrair. Então, o que você precisa fazer? Você não precisa nem sofrer muito tempo quando algo dá errado, e você não precisa nem comemorar, não pode comemorar muito tempo quando algo dá certo. Você tem o direito de sofrer quando dá errado, mas não muito tempo. Tem que jogar fora. Você também não tem muita liberdade para comemorar muito tempo, porque senão você vai distrair. E aí o que acontece? Você não vai avançar, porque você vai estar distraído. Você precisa pegar aquela comemoração, depois que aquele tempo necessário passar, e jogar fora. Então, o segundo conceito do líder de sucesso, que ele olha para frente, é que o passado dele é um retrovisor bem pequenininho. Ele olha pouco tempo para o passado. E olhando pouco tempo para o passado, ele então vai ter condições de voltar ao estado de concentração e de foco com ele e com a equipe dele. Legal? Então, quer ser um líder de sucesso que olha para frente? Então, primeiro, sempre considere que você está melhorando. Sempre considere que você está se aperfeiçoando. Segundo, não se entristeça com resultados negativos por muito tempo. Avance, jogue fora e não perca muito tempo comemorando. Comemore o tempo adequado e depois volte para a zona de concentração de novo. Legal? Então, esse é o princípio de olhar sempre para frente. Uma outra coisa muito importante são os sentimentos. Sentimentos. E aqui vai muito da questão pessoal do líder. Tá? Por quê? Como é que a sua estrutura emocional funciona? Então vamos lá. Você até hoje, você até hoje, por conta de algum rancor, alguma preocupação, por conta de algum estresse, por conta de alguma ansiedade, aquilo ficou muito tempo dentro de você e você não conseguiu superar e você não conseguiu avançar na sua vida, na sua carreira, porque na sua mente aquele estresse, aquele problema, aquela angústia continuava te atrapalhando, então aquilo aconteceu e você levou para casa. Aquilo aconteceu e você levou para o trabalho. E você levou um dia, levou 2 dias, 3 dias, e aquilo não saiu de dentro de você. Então o que acontece? O líder ele precisa ter um mindset, um controle mental, uma blindagem mental, para que ele se afete, ele é ser humano, ele vai se afetar com as coisas difíceis e ruins que acontecem, ou com coisas ou com pessoas. É normal, ele é ser humano. Você é ser humano, eu também sou ser humano. Nós sofremos esse impacto. Mas o nosso preparo mental para superar as coisas ruins, para olhar para frente, ele é de longo prazo ou ele é de curto prazo. Ou seja, você fica muito tempo remoendo problemas, angústias, decepções e frustrações, seja ela quais forem, ou irritações, ou você consegue digerir rapidamente, processar, virar o jogo e olhar para frente.
Então, esse é um princípio muito importante que a mente do líder precisa desenvolver. De repente, se você é uma pessoa que rumina muito problema, se angustia e leva para todos os lugares os estresses, as ansiedades, as preocupações e os problemas, você precisa trabalhar o timing. Por quê? Porque existe um momento da hora da virada, tá? Então vamos supor, você teve uma chateação ou ficou um pouco entristecido ou preocupado no trabalho. No trabalho. Qual é a tendência? Se você não tiver esse processamento rápido do olhar para frente, a tendência é de você sair daquele ambiente que te estressou, sair daquele ambiente que te deixou preocupado, preocupada e levar isso para casa. E chegando em casa, você ainda continua dentro daquela atmosfera de ansiedade, de preocupação, de estresse ou de irritação. Você, ao longo do caminho, não conseguiu produzir o jogar fora. Então, um líder de sucesso, ou um profissional de sucesso, ou qualquer pessoa que quer alcançar um sucesso específico, olhando para frente, ele tem que trabalhar esse mecanismo de jogar, sentir o impacto, absorver, uh, perceber e conscientemente ele virar a chave para jogar fora e retomar olhando para frente. Então esse é o terceiro princípio, é o princípio do jogar fora, tá bom? Legal? Escreve aí no chat. Desculpe os erros, é o teclado, daí já foi. Legal, tranquilo, Eliane, não tem problema nenhum. Então, qual é o outro princípio? Primeiro princípio, always beta. Segundo princípio, é você comemorar pouco, se irritar rápido e virar a chave. E você, terceiro, jogar fora. Quarto princípio de uma liderança que ela, de fato, é importante para você olhar para frente, na visão do líder. É o que? Você é maior do que os obstáculos. Você é maior do que os desafios. Então, muitos líderes eles se sentem preocupados ou até diminuídos diante de desafios. Então, vamos supor, esse ano está começando, muitos desafios virão, muitas expectativas virão. Mas qual a tendência de alguns líderes ou algumas pessoas que querem liderar? Qual a tendência? Se sentir pequeno, se sentir frágil, se sentir limitado. É esse sentimento que não faz você olhar para frente. Esse sentimento, ele faz você olhar para dentro. E aí o que acontece? Você precisa olhar para dentro para tomar consciência dos seus sentimentos. Mas você não pode estar olhando para dentro para limitar você. Anota isso aí. Todas as vezes que você como pessoa, como líder, estiver olhando para você e se limitando, se diminuindo, se achando incapaz, você não está gerando sucesso, você não está olhando para frente, você está produzindo fracasso, você está produzindo aí derrotas. Então, eu não sou capaz, tá muito difícil, vai ser complicado. Essa equipe é muito, como é que eu posso dizer, agressiva. Essa equipe que eu estou trabalhando, ela é muito difícil, pessoas difíceis, sei lá o que. Toda vez que você faz isso, você gera um processo de diminuição da sua capacidade interna. Isso é muito importante se preocupar. Então, quando você estiver diante de desafios, de projetos grandes e de um ano enorme como 2020, por exemplo, na sua frente, você precisa desenvolver a capacidade de se entender maior do que as situações, maior do que os desafios. E aí o que vai acontecer? Tranquilamente, você vai ficar mais equilibrado, mais equilibrada para vencer os obstáculos que você precisa. Então, olhando sempre para você no sentido de entender que você é maior do que os desafios que estão à sua frente. Tudo isso que eu falei agora nessa fase é um processo mental, tá? É um processo mental
para que você desenvolva isso ao longo do tempo. Uma outra coisa importante é que você pode trabalhar para você ser um líder de sucesso que olha para frente, tá? É você perceber como as pessoas funcionam. Qual é o código de barras do ser humano? Como funciona João? Como funciona Maria? Como funciona Pedro? Como funciona Antônio? Como é que as pessoas que estão ao seu redor funcionam? Então, desenvolver o campo de observação. Um líder de sucesso que ele olha para frente, ele exercita cotidianamente, toda hora, todo momento, todo segundo, a observação. Isso mesmo. Então, se você não está entendendo situações ou entendendo pessoas, fatalmente é porque você não está exercendo o campo de observação. Quando você chega num parque, o que, é que você faz? Geralmente você vai se distrair, vai brincar, vai levar a família e tal. Faz um exercício. Em todo lugar que você chegar, comece a observar detalhes de como as pessoas olham, detalhes de como as pessoas falam, detalhes de como as pessoas elas agem, de como elas entendem e falam sobre determinado assunto e comece a se questionar: por que ela faz assim? Por que ele olha assim? Por que ele fala daquele jeito? Por que ela pensa assim? Quando você começa a ter uma antena parabólica na sua cabeça e sintonizar a frequência da observação aguçada das pessoas que estão ao seu redor, você exercita um dos principais ativos do ser humano de sucesso, que é o quê? Ou do líder de sucesso, que é olhar para frente. Você para de ficar centrado em você e você olha mais para o outro. E aí você alimenta um dos maiores princípios da liderança, que é o quê? Olhar para o outro, esquecer do seu centro, esquecer do seu eu e olhar para o outro. Então, o líder de sucesso que olha para frente, ele também exercita a capacidade de contínua e frequente observação. Observe seu filho, observe sua esposa, observe o seu vizinho, observe o seu colega de trabalho, a sua equipe, em detalhes, em minúcias. E você vai descobrindo coisas que você não descobria. Pare, respire para observar. E faça disso um exercício contínuo. O que é que vai acontecer? Todas as vezes que surgir um problema, todas as vezes que surgir um obstáculo, todas as vezes que surgir uma angústia, todas as vezes que surgir uma decepção, você como líder, automaticamente exerce o seu campo de observação profunda do que está fora de você. Você começa a enxergar ao seu redor coisas que você ainda não enxergava. E aí o que acontece? O olhar para frente surge e você se torna aí um expert sensível para resolver problemas. Então, anote esse princípio, exercitar o campo de observação. Tá legal? Eita, maravilha. Qual é o outro princípio que você precisa observar para alcançar o sucesso e olhar sempre para frente? O que, que é? A capacidade de você resolver problemas. Isso mesmo. Capacidade de resolver problemas. Por quê? Qual é o normal hoje em 2020? O normal hoje é as pessoas, primeiro, quererem crescer. Mas elas querem a vitória. Elas querem o resultado. Mas tem um problema. Elas não querem o quê? A jornada. Elas não querem a estrada. Elas não querem a escada. Elas querem o resultado, o pódio, o palco, mas não querem o bastidor. Não quer a subida, não quer a estrada. Então o que acontece? O que é a subida? O que é a estrada? O que é a escada? Sabe o que é? É a capacidade de resolver problemas. Então não se chega no sucesso
Não se chega no seu resultado como líder, não se chega na sua meta pessoal, não se chega a lugar algum se você não desenvolver o prazer por resolver problemas. Então para pensar, que tipo de que tipo de atitude você toma com a sua equipe quando os problemas aparecem? Você diz assim: tô fugindo, tô correndo de problema, tô fora. Ou você diz assim: oba, problemas? Oba. E aí? O que você diz quando um desafio aparece na sua frente? Então, quando um líder ele fomenta, ele estimula, ele alimenta no seu time, nas pessoas ao redor, o desejo de resolver problemas, o que vai acontecer? Todo mundo começa a trabalhar na sua cabeça o exercício de olhar para frente. Porque aquele que fica olhando para trás diz: ah, mas sempre foi assim. Ah, mas nunca ninguém conseguiu. Ah, mas nunca ninguém fez e deu certo. Isso é assim mesmo. Ah, mas fulano já tentou e não deu certo. Não sei o que, papapá. Esse é o olhar para trás. Esse é o olhar para trás. O olhar para frente é: qual é o problema que quem tentou fazer não resolveu para conseguir alcançar o resultado? Qual é o problema que quem tentou fazer não resolveu e por conta disso não alcançou o resultado? Então você corre atrás do problema, você não foge do problema. Captou a ideia? Então, um líder de sucesso que ele olha para frente, ele sabe que os problemas são as chaves que abrem as portas do futuro. Os problemas são as chaves que abrem as portas da prosperidade, do sucesso, da realização, da qualidade de vida, do bem-estar, do prazer, da saúde. Então é isso que acontece. Nunca fugir de problemas. Quando você vê alguém que diz assim: estou correndo de problemas, fatalmente essa pessoa parou de crescer. Se você vê alguém dizendo: eu não estou correndo, estou fugindo, fatalmente não está olhando para frente. Está olhando para alguma condição do passado. Do passado. Isso é muito importante observar. Então, olha quanta característica aqui a gente está falando de situações de olhar para frente. Então, o que acontece? Eu trabalhei em várias empresas multinacionais. E sempre os gestores de RH, no processo de seleção, não é, os psicólogos, então você faz lá, entrega seu currículo, você é recrutado, é chamado para primeira entrevista. Para multinacional, geralmente o processo é mais longo, às vezes passa por várias fases, então você passando na primeira entrevista você é chamado para uma dinâmica de grupo, passando você é chamado para um teste psicotécnico, não necessariamente nessa mesma ordem, mas você pode ser chamado para uma entrevista gerencial, depois para uma entrevista com a diretoria, você pode ser convocado para uma prova técnica, fazer uma redação, uma prova de avaliação técnica e tudo mais. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu vivi por vários anos em várias empresas, profissionais e líderes e gestores que por algum motivo tinham tudo para conseguir uma vaga numa empresa legal e perderam por uma simples questão. Os psicólogos, os gerentes perceberam que esse profissional, diante de um desafio, diante de uma adversidade, ele simplesmente tinha uma vontade de correr, uma vontade de se esconder, uma vontade de se anular. E aqueles que conseguiam, às vezes até com menos capacidade técnica, às vezes até com menos conhecimento, mas com um desejo ardente de encontrar solução para resolver os problemas, esses profissionais ficavam e eles entravam e conseguiam a vaga. E isso acontece ainda hoje, constantemente. Então, correr de problemas te distancia do sucesso. Correr de problema
te distancia de resultados, principalmente com o seu time, principalmente com as pessoas. Então, problemas, oba, o mundo não é de quem tem ideias. O mundo não é daqueles que têm mais conhecimento. O mundo é daqueles que procuram solução para problemas. Qual é o problema que você ajuda as pessoas a resolverem? Então, é isso que vai te transformar em um imã de liderança, para você olhar para frente. Então, chegou o desafio, chegou o problema, com esses recursos todos que eu te falei anteriormente, always beta, jogar fora, olhar para frente, resolver problemas, você desenvolve a sua capacidade de fazer o sucesso correr atrás de você. Porque o que acontece, gente? Sucesso é um termo muito relativo. Sucesso, veja bem, sucesso e liderança. Veja, existem algumas expressões no mundo, na vida, que tem várias definições, que tem vários sentidos dependendo da sua vivência, da sua cultura, da sua cabeça. Então, por exemplo, sucesso. Sucesso, não é? Para muita gente é dinheiro. Sucesso para muita gente é saúde. Sucesso para muita gente é paz. Sucesso para muita gente é uma formação profissional. Sucesso para muita gente é simplesmente pagar suas contas. Cada um tem uma definição de sucesso dependendo da sua cultura, dependendo da sua vivência. Liderança. Se eu for perguntar para você o que é liderança, você vai me dar uma definição. Eu perguntei aqui no chat, aqui nos comentários, você coloca a sua definição de liderança. Se eu perguntar para mais 100 pessoas o que é liderança, cada uma vai me dar uma definição. Por isso que eu digo sempre, nas minhas palestras de liderança nas empresas e no evento The Legacy, no meu evento de liderança e nas minhas mentorias, que a liderança ela é dinâmica, ela não é estática. Por isso que ela não tem uma definição. Então, ela é dinâmica, ela flui. E como é que ela pode ser fluida se ela olha para trás? A dinâmica da liderança ela só é forte quando ela olha para frente. Por quê? Porque o passado ele é congelado. O passado já aconteceu. O que ficou para trás está fixo. Você não muda. Ok? O presente você está construindo e o futuro é uma decisão. Tudo pode acontecer. Então o que acontece? A liderança é o estudo do futuro. A liderança é o estudo da construção do hoje para o futuro. Então, por isso que ela é dinâmica. E a definição dela, ela é dinâmica. Então, o sucesso é relativo, assim como a dinâmica é relativa, dependendo do seu olhar. Dependendo de para onde você quer conduzir esse seu significado de líder de sucesso. Mas independente de qualquer coisa, você precisa sempre olhar para frente. Sabe, hoje nós estamos vivendo um mundo doente. Um mundo doente. De uma quantidade imensa de pessoas que só olham para trás. Que só olham para o que ficou. Só olham para o que deixou. E muitas vezes eu chamo isso nas palestras, sabe o que é, gente? De quartinho da bagunça. Eu digo assim na minha palestra, eu digo assim, olha gente, você conhece alguém na sua família que em casa ou no apartamento tem aquele quartinho da bagunça que entulha tudo lá dentro, que coloca tudo lá, que guarda tudo lá. Você conhece alguém assim? Aí o que as pessoas dizem? Sim, eu conheço, é fulano, fulano. Sei lá, às vezes lembra de uma tia, às vezes lembra de uma avó, às vezes lembra de um avô. E aí diz assim, às vezes lembra da sua própria mãe, do seu pai, não sei. E aí o que acontece? Pessoas que passaram a vida inteira com um quartinho em casa ou no apartamento, onde toda a tralha jogava lá. Que quarto é esse? Aí chegava uma visita, não sei se você já viveu isso. E aí dizia assim, apresentava o quarto, a pessoa conhecia a sua casa, a visita, e aí você dizia assim, olha, esse quartinho aqui, não olha a bagunça não, é porque esse aqui é o quartinho da bagunça. O que acontece hoje em dia? A humanidade está cheia de gente que acumula tralha no quartinho da bagunça.
Mas não é na casa e no apartamento que eu tô falando. É na cabeça, entendeu? É na mente. Então, o passado, se você não tomar cuidado, líder, ele vira um quartinho de bagunça, de tralha, de coisa que você nunca vai usar, só juntando sujeira, entulho. E aí o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Você não avança, não transforma aquele quarto em algo útil, que traz saúde, que traz bem-estar, porque você está preso às tralhas do passado, às decepções que aconteceram, os seus medos, as suas angústias, as suas preocupações do passado, que já era, você acumula no seu quartinho da bagunça, e isso faz com que você gere uma coisa chamada cegueira do futuro. Um líder que ele projeta, não é, na sua carreira, na sua vida, ou qualquer pessoa, esse quartinho da bagunça mental de coisas do passado, de tralhas, ele fica cego para o que está na frente. Ele fica cego para o futuro, promissor, para o sucesso. E ele não olha para frente. Ele fica preso. Conversa com algumas pessoas. Você vai perceber que algumas pessoas, se você conversar com elas 5 minutos, ela vai revirar o passado pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Por quê? Porque ela educou a cabeça dela para quê? Para olhar para trás. Então, você observa isso no mundo inteiro hoje. No Brasil. Então, muita gente quer vitória, muita gente quer um ano promissor, quer uma carreira de sucesso, quer montar uma empresa, quer montar uma equipe de sucesso, mas a mente, o processo de construção dele é do passado, é de tralhas. Então, é a esse o seu grande desafio. Esses os grandes desafios que a gente está falando aqui nesse conteúdo para você. Então anota, coloque em prática. De todos eles, eu diria para você que o mais importante são duas palavras que eu já falei aqui agora nesse conteúdo. Jogue fora, tá? Jogar fora. Jogar fora é uma faxina na alma. Jogar fora é uma faxina mental. Jogar fora liberta você. Engraçado que a Bíblia ela tem textos bíblicos. Eu não sei se você é cristão ou não, mas é possível que você reconheça a grandeza do aprendizado do texto bíblico. A Bíblia, em alguns momentos, principalmente na pessoa de Jesus, ele fazia um exercício fundamental de jogar fora. De jogar fora. Então chegava uma pessoa para ser curado, alguém ficava acusando aquela pessoa que ela não podia ser curada ou não podia ser perdoada, e Jesus jogava fora aquele passado, colocava um projeto de vida novo para aquela pessoa, ou curava ela, ou perdoava ela e dizia: vai, não conte para ninguém, ou dizia: vai, não peques mais. O que é isso? É a capacidade de olhar para frente que Jesus tinha, de pegar o passado, deixar no passado e construir uma nova fase. Então, líder, como ser um líder de sucesso que olha para frente? Faça isso. Exercite a sua capacidade de estar sempre em construção, sempre entendendo que você está numa versão beta, always beta. Exercite a capacidade de se entristecer rápido e se recuperar, de comemorar logo para não se distrair, para manter o foco. Exercite a capacidade de jogar fora. Desenvolva a capacidade de gostar de resolver problemas. E olha, muito importante, coloque o quartinho da tralha do passado na sua cabeça para você fazer uma faxina. E aí, um novo mundo se abre na sua frente. Um novo mundo se abre diante de você. Um mundo de possibilidades para as pessoas da sua equipe, para o seu time, para a sua família, principalmente para você. E aí você vai ver possivelmente algo que você não tinha enxergado ainda,
Porque tudo isso, até hoje, que você está assistindo aqui esse conteúdo, estava formando em você o que na oftalmologia, no estudo da medicina ocular, chama-se de ponto cego. Isso mesmo. Você sabia que eu e você, nos nossos olhos, temos um ponto que ele é cego, que a gente não enxerga? Isso mesmo. Se você dirige, você sabe que no carro você tem os dois retrovisores externos, tem o retrovisor interno, mas no carro, no ônibus, no caminhão, em qualquer meio de transporte, navio, um avião, tem um ponto cego. Que alguém se aproxima daquele ponto e você não vê. Por mais que você olhe ao redor, entre os retrovisores, você não enxerga. Então aquele é o ponto cego. Na nossa vida, nós somos cheios de pontos cegos. E esses pontos cegos fazem a gente não olhar para frente. E quem é que faz você enxergar seu ponto cego? Um mentor. Uma live como essa, ou um vídeo como esse, um conteúdo como esse de liderança, aqui no YouTube, ou não sei onde você está assistindo ou vai assistir depois, instrui você e abre seus olhos e mostra algo que você não estava enxergando, né? Que você não estava enxergando. Então é muito importante você ver todos esses conceitos que eu te passei agora, para que você possa ter um horizonte visto na sua frente de coisas que você ainda não conseguiu enxergar, para que você alcance o sucesso que você merece, para que você alcance tudo mais que você merece na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nas suas realizações. Tá bom? Cuida bem de você. Cuida bem da sua cabeça. Cuida bem do seu olhar. Cuida bem do seu trabalho. Cuida bem das pessoas. Porque você tem que botar em prática aquilo que você aprendeu aqui agora. Porque como eu sempre digo, de uma frase do Dr. Roberto Chiniachik, que é o seguinte: remédio comprado e esquecido no armário não faz efeito. Agora é com você. Você tem a ferramenta para colocar em prática agora, hoje, algumas coisas já e começar a olhar para frente, começar a construir o sucesso que você merece, porque quando você alcançar, muita gente vai ser beneficiada com isso. Você vai ajudar muita gente com essa sua nova atitude. Você vai ajudar muita gente com a sua nova vida, porque não apenas eles merecem, mas você merece. E quando você alcançar isso, o céu, as pessoas, Deus, e eu diria até que o seu próprio destino vai levantar para aplaudir você de pé. Cuida bem de você, você merece ser muito feliz, com muito sucesso e olhando sempre para frente.